Vamos lá, gente. Vamos lá para Efésios. Nós estamos no meio de uma série expositiva, começando no primeiro versículo e com a intenção de chegarmos até o último versículo da carta que Paulo escreve aos Efésios. Este é o quarto domingo dessa série e nós vamos começar hoje a partir do versículo 11 de Efésios 2. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia em alguma outra versão, caso você não queira, vai ser projetado o texto, a versão que nós usamos, caso você queira acompanhar. Você que está na internet, você que está no YouTube, você que está por aqui, tem o seu aplicativo, nós sempre usamos a NVI como texto de referência para as mensagens que fazemos aqui em nossa igreja. Então, nós vamos a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Antes disso, nós precisamos lembrar que nós damos a essa série o nome de A Vitória da Graça, porque Paulo vai falar sobre esse assunto de uma maneira extremamente importante para quem quer ser igreja evangélica no Brasil no ano de 2016. Por quê? Porque, como nós já dissemos, nós vivemos hoje uma crise de compreensão da graça. Algumas pessoas usando a graça como desculpa para a libertinagem, e em contrapartida, pessoas usando a graça como um motivo de aprisionamento dos membros de uma igreja, e por aí vai. A gente conhece muito bem essa história, a gente não vai repetir o que já disse sobre isso, porque isso já está lá nas outras mensagens dessa série. Bom, o que eu quero dizer é que a partir de agora, Paulo vai começar a tratar do assunto de maneira um pouco mais prática, ou seja, ele vai pegar esse assunto e vai então começar a colocar na vida diária da igreja e ele vai tentar mostrar como que a compreensão da graça faz com que a gente viva de uma maneira diferente. Por quê? Claro, não basta você olhar para a Bíblia e ter um profundo conhecimento teológico das verdades que estão ali inseridas, se isso não desembocar em prática. A Bíblia não é um livro para a gente ler, achar interessante e se tornar fã. E nós precisamos ter essa compreensão, porque nós vivemos numa época que existe muita gente que não é seguidora de Jesus. Porque eles não querem fazer o que Jesus fez, não querem ter a prática de Jesus. Jesus tem hoje muitos fãs. Gente que gosta de Jesus, acha Jesus interessante, acha Jesus um cara legal. Alguns podem, inclusive, achar Jesus um cara cool, sei lá, e imaginar que Jesus, inclusive, faria parte desse movimento hipster, alguma coisa assim. Mas não é verdade. Se você se torna apenas um fã de Jesus, você chegou no mesmo limiar de qualquer pessoa que não conhece nada a respeito de Jesus. Porque a vida de Jesus em nós desemboca obrigatoriamente numa mudança de vida, numa mudança de postura. Então, a partir de agora, Paulo vai mostrar como é que isso acontece na vida e na história da igreja. Então, nós vamos para o texto, porque o texto é mais importante do que qualquer introdução que nós possamos fazer sobre ele. A partir do versículo 11, então, está escrito assim. Portanto, veja, ele vai dizer, se vocês compreenderam tudo o que eu disse até agora, se vocês entenderam tudo o que eu disse até agora, e ele acabou de afirmar algo fundamental. Se você volta um pouco lá para o versículo 8, 9, 10, ele está dizendo assim, porque vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Vocês não são salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, lembrem-se, e ele falando para gente muito parecida com qualquer um de nós. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Para a gente entender essa parte, a gente vai ter que dar uma passeada um pouco na história do povo de Deus. Se você começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis, e vai caminhando na leitura da Bíblia, você vai inevitavelmente chegar lá em Gênesis 12.
Em Gênesis 12, Deus chama um cara chamado Abraão e diz para esse cara chamado Abraão o seguinte: sai do lugar onde você está, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e a partir de você eu vou fazer um povo para mim. Depois, Deus vai explicar que a escolha de fazer um povo para ele, a escolha de Deus por um povo que se tornou depois Israel, e ele diz isso para Israel, não é porque eles eram bons. Chega até um momento, através dos profetas, que Deus diz para o povo de Israel: olha, acontece que eu escolhi vocês porque vocês eram o menos pior, e ninguém pode se gabar de ser o menos pior de nada. Então, vocês foram escolhidos por... Eu olhei e não prestava ninguém. Então eu pensei assim, dos que não prestam, quem não presta menos? Aí eu encontrei vocês, e aí foi a partir de vocês que eu fiz o meu nome conhecido. Então começa com Abraão, depois se você assistiu os 10 Mandamentos, essa fantástica novela, efeitos especiais de ponta. Você descobre, por exemplo, que isso é importante. A gente fica falando mal das novelas da Record, mas a gente tem que falar uma coisa importante falar. É cultura a novela da Record. Por quê? Porque até então a gente imaginava o quê? A gente não sabia que o extintor tinha sido inventado pelos egípcios. E aí você vê, não sei se você viu, que tinha um extintor lá na novela Os 10 Mandamentos, provando que já naquela época, por que Deus não fez cair fogo lá? Porque eles tinham um extintor. Então ele mandou outras coisas. Bom, tendo dito isso, passa pelo povo lá no Egito, que depois é liberto por Moisés. Esse povo caminha no deserto durante muitos anos, até chegar na Terra Prometida. Então, Deus faz um povo. E Deus dá ordenanças para esse povo, que são ordenanças que servem para distinguir o povo dele dos outros povos. Por exemplo, ele diz, olha, guardem o dia do sábado. Era um princípio estabelecido a partir da criação. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Deus estabelece um padrão dizendo, o ser humano precisa ter um período de descanso. Ele estabelece isso como ordenança para o povo dele, estabelece o sábado, para que o povo dele, diferente dos outros povos, tivesse um dia próprio apenas para culto. Um outro ponto que é estabelecido nessa distinção de Israel para todos os outros países era a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma operação que hoje é conhecida como fimose, que era feita obrigatoriamente em todo menino do povo de Israel no 8º dia. Então essa operação era feita como um ato de consagração a Deus. Era um sinal distintivo que todo homem judeu tem para mostrar: eu faço parte do povo de Deus. Eu obedeço às leis de Deus. Eu sou de Deus. Claro que ficava evidente também uma coisa muito, muito simples. Quem é de Deus tem o sinal, como por exemplo, da circuncisão, como guardar o sábado, como obedecer os 10 mandamentos. Quem não é de Deus, consequentemente, não é circuncidado, não guarda o sábado, não obedece os 10 mandamentos, não conhece a lei de Deus. Foi-se então estabelecendo historicamente uma clara distinção entre quem é de Deus e quem não é de Deus. O problema é que essa distinção tornou-se extremamente moralizante. Porque chegou um ponto, e isso é inevitável na história, chegou um ponto em que o que distinguia quem é e quem não é de Deus não tinha a ver com o coração, não tinha a ver com a mente, não tinha a ver com devoção a princípios básicos de uma real espiritualidade. Tinha a ver simplesmente com fazer ou não fazer alguma coisa. Então você podia odiar todo mundo, como qualquer pessoa odeia. Mas se você guarda o sábado, tá tranquilo. Você pode, inclusive, odiar alguém no sábado. Mas se você odiar alguém no sábado enquanto você guarda o sábado, tá tranquilo. Os pagãos odeiam uns aos outros, mas eles não guardam o sábado. E nem são circuncidados. Já os não pagãos odeiam também, mas eles guardam o sábado e são circuncidados. Ou seja, eles têm garantido
o acesso às bênçãos de Deus através da sua obediência. Claro que a gente sabe que toda vez que você ganha recompensa porque você é bom, você começa a ficar insuportável. Não importa, inclusive, se você não foi tão bom assim. Eu lembro, tinha amigos, eu até falar de alguns amigos, que assim, a moçada sentava no fundo, esses meus amigos sentavam no fundo. E você sabe que quem senta no fundo, geralmente ele tem um padrão de notas estabelecidas de maneira sofrível. Se você já sentou no fundo, você sabe. Por quê? Porque o fundo tem um demônio que é o Exu Fundo. E aí ele tira a inteligência de você, ele suga o seu cérebro de uma forma. E aí ele coloca o quê? No coração da professora a perseguição a você. Então, quem aqui é do fundo sabe do que eu estou dizendo. Bom, e aí era mais ou menos assim. A média de nota de 0 a 10 do fundo era assim, 5,5, 6. Aí, de vez em quando, você dava sorte, porque caía na prova justamente as únicas perguntas que você tinha estudado. Porque, lógico, as pessoas do fundo, eles fazem um estudo seletivo. Eles escolhem alguma coisa que eles acham mais importante de toda a matéria e estudam aquilo. Porque o resto não vai ser importante na vida. Até porque, quem aqui já usou Bhaskara para alguma coisa? Alguém aqui já usou Bhaskara para alguma coisa? Você vê. Fica aí que não serve para nada. Não serve para nada. Você está andando na rua e fala, mas que Pitágoras diria? Ninguém fala isso. Ninguém está nem preocupado com isso. Agora o pessoal fala assim, não, mas em engenharia a gente usa. Deus me chamou para ser engenheiro. Não estou interessado. Bom, voltando. Aí, de repente, a gente conseguia e tirava lá, sei lá, um 7,5. Que vamos combinar? 7,5 não é lá uma nota assim que você possa dizer, a gente ficava insuportável. Porque a gente praticamente fazia igual faz com o Zap. Quem não conhece truco não vai entender o que eu estou falando, mas a Juliana ali já entendeu. Que é a nossa campeã de truco dos 3 primeiros campeonatos de truco do ajuntamento. Tricampeã, daí ela perdeu do pastor uma vez, entrou em crise, não quis mais. Aí no Zap, você faz assim, você tá com o Zap na mão, você truca, o cara joga um 6, você joga um 9, ele joga um 12, o que você faz? Você simplesmente mostra o Zap para ele? Não! Você pega um pouco do cuspe, coloca na testa, pega o Zap e cola na testa para mostrar para a pessoa. Era basicamente assim que a gente fazia com o nosso 7,5, quando tirava um 7,5 e ficava andando com aquela prova, até que alguém já nervoso, que a gente dava um tapa na gente, fazia a prova cair no tapa. Era mais ou menos isso. Trazendo para o povo de Deus, o que o povo fazia era mais ou menos isso, se gabando de estar minimamente acima da média, sem que isso fosse algo grandioso que Deus pudesse olhar e dizer, cara, vocês são muito bons. Acontece então que do lado nós temos os judeus, que seguem todas essas regras e são circuncidados, e os gentios. Quando Paulo fala aqui dos gentios, ele está falando de todos aqueles que não são judeus e que não são circuncidados. Qual é o grande problema? Quando vem Jesus e a igreja é formada, foi muito normal misturar numa mesma igreja judeus e gentios. Claro que aí começou divisão de classes e luta de classes. Esse negócio de luta de classes é coisa antiga, já começou na Bíblia entre judeus e gentios. Os judeus diziam assim, nós somos especiais, porque, por exemplo, nós somos circuncidados, sempre estudamos a lei de Deus, fomos criados na lei de Deus, e tem aí os cristãos de segunda categoria, que não passaram por isso. Então, Paulo agora, lembra, ele está tratando de graça, que significa a graça mostra que ninguém merece. Então, ele vai colocar isso para tratar algumas questões na igreja. E primeiro, então, ele fala para os gentios. Olha, lembrem-se vocês, gentios, que sim, anteriormente vocês estavam separados, estavam longe de Deus. Vocês não conheciam a Deus. E veja, o gentio nem tem como questionar muito isso. Não, tá, é verdade. Quer ver? Quem aqui não nasceu, quem aqui desde pequeno não frequentou uma igreja evangélica, por exemplo, chegou depois? Levanta a mão, quem chegou depois? O pessoal da conversão tardia. Imagine, se eu chego para qualquer um de vocês e falo assim, olha, antes vocês não conheciam a Deus. Muito provavelmente vocês vão dizer, não conhecia mesmo. Vocês não tiveram uma família que sentava com vocês para estudar a Bíblia. Não,
Provavelmente não mesmo. Ah, vocês não se preocupavam em cultuar a Deus domingo à noite. Ah, não me preocupava mesmo. Paulo está se dirigindo a essas pessoas dizendo, bom, o que eu estou querendo dizer é que vocês são chamados para a comunhão da igreja, para a vida da igreja, através de Cristo Jesus. Vocês estavam longe e agora foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo está simplesmente dizendo para os gentios, para aqueles que não são judeus, nunca se esqueçam que vocês estão aqui porque um dia Deus olhou para vocês, teve misericórdia. Não se esqueçam que Jesus morreu na cruz, assumindo o nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, morrendo e ressuscitando. Então, gentios, não fiquem se gabando. Vocês estavam longe e foram aproximados não porque vocês olharam para Jesus e decidiram caminhar na direção dele. Não, porque nós fomos atraídos através de Jesus. É algo que começou em Deus, veio para o nosso coração e hoje nós estamos aqui. Ele diz, naquela época, inclusive, estavam separados, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto qualquer aliança de promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Na verdade, para quem está acostumado, inclusive, com a terminologia, olha, antes eu estava no mundo, estava perdido, nenhuma novidade até aqui. No entanto, Paulo vai começar a tratar agora da aproximação entre os judeus e os gentios. Ele vai dizer que não é o fato de ser circuncidado ou não que vai fazer alguma diferença, mas é o que Cristo fez. Antes da gente continuar, eu quero fazer uma afirmação que precisa ser levada em consideração por nós cristãos, principalmente por uma grande parte do povo evangélico brasileiro. A religiosidade sem graça gera guetos. O evangelho gera um povo para Deus. Deixa eu repetir isso, porque quando nós não compreendemos a graça, nós começamos a criar comunidades separatistas chamadas de igrejas locais. E igrejas locais não são chamadas a serem comunidades separatistas, são chamadas a ser expressão do corpo de Deus naquele determinado lugar, respeitando a multiforme graça que Deus dá para todos. Mas não se esqueça, a religiosidade sem graça gera guetos. O evangelho sempre gerou um povo para Deus. Mas Paulo vai continuar e vamos voltar para o texto. Ele está falando de Cristo. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos fez um, ou seja, de judeus e gentios fez um. Paulo agora vai começar a dar uma cutucada nos judeus, porque os judeus não gostavam muito dessa história de serem um em pé de igualdade com os não-judeus. Por quê? Porque eles são especiais. Eles guardam a lei de Deus desde o nascimento. Eles são mais obedientes que os outros. Se você pede para orar, o judeu tem mais facilidade em gastar horas orando do que um não-judeu, porque já está na cultura dele. Se você pede para ler a Bíblia, um judeu vai ler mais a Bíblia que você, porque aquilo já está no sangue dele. E aí Paulo diz, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Isso é importante. Jesus anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que significa isso? Significa que até Cristo você seguia a lei e era abençoado por seguir a lei. Se você inclusive vai lá para Deuteronômio, você tem dois textos enormes em Deuteronômio chamados assim: bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Então tinha ficado estabelecido e muito claro, se você obedece à lei, você vai ser abençoado. Se você não obedece à lei, você não vai ser abençoado. Claro, isso no coração de uma pessoa pecaminosa é um problema, porque eu penso assim, eu vou ser abençoado porque eu obedeci à lei. Sendo assim, quem é bom aqui? Eu sou bom, porque eu obedeci à lei e você não conseguiu obedecer à lei. Agora Paulo está dizendo, esse tipo de consequência natural de obediência foi abolido em Cristo.
Ele anula em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Faça isso e receba isso. A partir do cristianismo não é mais assim que funciona. Quer ser abençoado? Você precisa estar em Cristo. E abençoado não significa carro novo, casa nova, todas essas coisas. Significa estar em amizade e relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo é, a partir de Cristo, há dois tipos de pessoas. As que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. Independente de onde vêm, independente do chão que pisam, e independente, inclusive, da igreja que frequentam. Porque Paulo, inclusive, vai estabelecer em outras cartas, dizendo: o fato de vocês estarem aqui na igreja não pode ser um fator decisivo sobre a salvação de ninguém. Inclusive, em alguns momentos, ele diz assim: o verdadeiro batismo, inclusive, porque a pessoa pode dizer: não, mas eu estou aqui e sou batizada. Paulo vai responder dizendo: mas o verdadeiro batismo não é aquele que acontece com pouco ou muita água. O verdadeiro batismo é aquele que acontece no coração da pessoa. E ele emenda dizendo: assim como a circuncisão também. A circuncisão não é apenas se for um sinal externo, isso não muda nada. A circuncisão tem que ser um sinal externo que reflete algo que já aconteceu no coração. Um coração dedicado a Deus, um coração que está devotado a Deus. E aí Paulo está dizendo, se você segue a Deus, baseado nesse negócio de que eu vou obedecer, ele vai me abençoar, você não conhece ainda esse negócio de cristianismo. Porque o cristianismo parte do pressuposto que ninguém presta, não há justo, nenhum sequer. Todos nós estamos aqui e só estamos aqui porque Deus é misericordioso e nos aceita não porque nós merecemos. Nos aceita porque Jesus assumiu o nosso lugar na cruz e ele nos olha através de Jesus. E é isso que nos faz aceitáveis para Deus. Não é o que nós fazemos. O que significa dizer que sim, se você ora 10 minutos ou ora 2 horas, isso não vai fazer você nem mais e nem menos, pelo menos aos olhos de Deus. Claro que orar é bom e ninguém está dizendo que não, então não ore 2 horas. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos estabelecer graus de abençoabilidade evangélica através do quanto você faz ou deixa de fazer. Porque a nossa bênção está garantida na cruz, só na cruz e naquilo que Jesus já fez, não em algo que eu venha fazer. Porque do contrário a gente fica insuportável. Do contrário, a gente começa a colocar algumas páginas da Bíblia que a gente consegue frequentar na testa e começa a achar que agora a gente é merecedor de tudo de bom que Deus possa dar. Isso, inclusive, traz algumas frases do tipo, você é princesa de Deus. Eu consigo entender o contexto em que, eu sei que algumas pessoas aqui gostam, a irmã Sarah Shiva, né, que é a Sarah Shiva, né, que é a filha lá da Babies. A Baby do Brasil já é Baby Consuelo de novo? Que ela mudou o nome, é do Brasil ainda. Ainda é? Do Brasil? É pastora, né? Não é pastora? Alguém sabe? Produção? Ela é pastora, Baby do Brasil. Eu sei que ela voltou a cantar com o Pepeu. Eu sei que ela voltou a cantar com o Pepeu. Será que eles vão voltar? Voltaram? Não me diga! Mas já voltaram assim? Mas voltaram oficialmente? A banda? Não. Então isso aí tudo bem. A banda. A banda. Bom, tudo bem, eu consigo entender o que algumas pessoas dizem. Falam, você é princesa, você é príncipe. Mas não se esqueça que às vezes essas frases são ditas num contexto de que a princesa e o príncipe têm direitos que só conquista através da opressão do outro. E definitivamente não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus estabelece para qualquer religiosidade cristã. O cristianismo é aquele que se doa, não é aquele que recebe porque é bom, porque é melhor que os outros. Paulo está estabelecendo isso e dizendo, se você segue a Jesus baseado em qualquer coisa que você merece, você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Porque esse tipo de religiosidade foi abolida na cruz. Às vezes perguntam pra gente, por exemplo, você tem algum inimigo? Quando alguma pessoa pergunta se eu tenho algum inimigo, eu falo, não sei, eu sei de um. Eu sei de uma pessoa que me enche a paciência aí direto. Eu não sei se eu tenho 2 inimigos, mas essa pessoa que me enche a paciência direto é aquela que eu vejo no espelho quando vou escovar o dente de manhã. Esse me enche a paciência
Direto. É uma desgraça isso daí. Me olha no espelho toda vez de manhã. Tava vindo pro culto agora, deu aquela olhada do tipo. Vamos voltar para o texto. O objetivo dele era criar em si mesmo, nele, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Veja agora o que Paulo vai dizer. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, ou seja, gentios. Vocês precisavam de paz com Deus. Vocês estavam longe. Vocês estavam vivendo no pecado. E aos que estavam perto. Mas peraí. Se eu estou perto, eu não preciso de paz. Mas você está perto, por quê? Você está perto baseado no que você faz. Se você está perto, e se você faz parte da igreja baseado no que você faz e não baseado na sua dependência de Cristo, então você não está perto. Você precisa de paz, porque a verdadeira paz é aquele que se submete ao sacrifício de Jesus para compreender que Ele é que fez as coisas em nosso lugar. O Evangelho significa as más notícias dizendo que nós pecamos e merecemos morrer, e as boas notícias dizendo Deus mandou seu Filho que morreu em nosso lugar, pagou o preço e tirou a penalidade da morte, Ele ressuscita e a morte é vencida. Então não é o que nós fazemos. Então sim, quem está longe precisa se reconciliar com Deus. E quem está perto também precisa se reconciliar com Deus. Paulo quase que está dando um tapa na cara de muita gente da igreja, tanto daquela época quanto na nossa época, que vive uma espiritualidade de recompensa, que vive uma espiritualidade garantida naquilo que eu sou e não naquilo que Cristo é. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós, Paulo é um judeu falando, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. É importante dizer isso, porque se a gente não compreender isso, talvez a gente vai virar a igreja cada vez mais legalista. Então vamos estabelecer alguns pontos importantes. É o quanto você ora que abençoa você? Não. Não é o quanto você ora. Significa que você não deve orar? Claro que não. Mas se você ora para ser abençoado, então você provavelmente nem descobriu a oração ainda. Porque se a oração é um diálogo que eu faço com Deus, eu não faço diálogo com pessoas apenas para receber alguma coisa delas. Alguns diálogos que eu estabeleço com algumas pessoas, principalmente as pessoas que eu amo, estabeleço justamente pelo simples fato de amá-la. Já imaginou? Você se torna amigo de alguém e aí você vive assim: eu só vou conversar com aquela pessoa quando ele puder me dar algo. Então, quanto mais eu conversar com ele, mais eu sei que ele vai me dar dinheiro. Então, eu vou conversar bastante com ele, porque quanto mais eu conversar com ele, tem algumas mães e pais que devem ter crise, porque chega uma época da vida dos filhos que aparentemente eles só conversam com a gente quando é para pedir alguma coisa. E aí você fica pensando assim, mas peraí, eu sou um pai, uma mãe, um caixa de supermercado, ou um banco 24 horas. Mas pessoas que não têm a noção exata do relacionamento como deve ser, fazem isso. Então, se você ora para ser abençoado, você simplesmente não entendeu por que orar. Orar, nós oramos para estabelecer um relacionamento com Deus que muda a nossa vida e nos faz compreender a ação de Deus de uma tal forma que nós passemos, inclusive, a orar de acordo com a vontade dele. Que não seja, inclusive, doloroso para nós dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Eu vi essa semana a frase de um teólogo dizendo assim: aqueles que oram, Pai, seja feita a tua vontade, são pessoas derrotadas na vida. E aí embaixo alguém colocou a frase dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E essa frase foi dita por um tal Jesus de Nazaré, que aparentemente não era nenhum ser derrotado, e era alguém que tinha uma espiritualidade levemente mais sadia que a nossa. Eu vou orar a Bíblia porque. Deixa eu inclusive voltar a algumas frases. Eu vou voltar uma frase, que é uma frase complicada na espiritualidade brasileira. Que significa, eu não sei quem disse essa frase, então vou dizer isso com muita tranquilidade, porque não sei quem disse, mas é uma frase repetida a um jargão interessante, que significa assim: muita oração, muito poder. Pouca oração,
Pouco poder. Já ouviram isso em algum lugar? A gente precisa estabelecer, então, esse poder. Porque Jesus era um cara que orava muito. E aí eu posso dizer assim, mas Jesus tinha muito poder. Mas se nós formos falar de vida vitoriosa, me parece que ele não é lá o melhor referencial para isso. Porque quando chega o momento mais importante de estabelecer todo o poder, que inclusive dizem assim, se você é mesmo Deus, desce da cruz. Ele abre mão do seu poder de uma tal forma que dali a pouco está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O cara que provavelmente mais orou na história, abriu mão de poder. Não orou por poder, abriu mão de poder. Esse é um princípio que precisa ser estabelecido. Se você lê muito a Bíblia, você vai ter palavras poderosas em sua boca. Eu posso ter palavras poderosíssimas em minha boca. Se elas não estiverem gravadas em meu coração, vão ser um discurso completamente hipócrita. Porque a própria Bíblia estabelece, lá no Salmo 119 está escrito assim, eu gravo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com o meu coração. Porque, vamos ser sinceros, a gente consegue falar coisas lindas com o coração completamente arrebentado. A gente consegue, inclusive, cantar louvores com o coração completamente destruído pelo pecado. Não consegue? Ou sou só eu, no caso? Ele anunciou paz. Veja como Paulo termina esse parágrafo. Ele anunciou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Isso lembra, inclusive, a história do filho pródigo, que é famosíssima para isso. Porque a história do filho pródigo, a gente sempre massacrou o filho que saiu de casa. Porque esse filho que saiu de casa pediu a herança do pai antes do pai morrer é um safado, né, gente? Vamos combinar, porque ele é um safado mesmo. Ninguém está falando que ele não é um safado. Ele é um safado. Imagine se ele chegar para o pai e pedir para o pai dar herança para você antes dele morrer. Em outras palavras, você está dizendo para o pai assim, pai, o negócio é o seguinte, eu estava analisando aqui os seus exames de sangue e eu estou vendo aqui o colesterol tá bom, o triglicérides está bom, tá aqui, tá tudo tranquilo, pressão 12/8. Se tudo correr bem, pai, você vai demorar para bater as botas. Mas eu tava interessado aí no dinheiro, tava até pegando aqui, quem sabe, um colesterol alto, um infarto, alguma coisa assim. Se o senhor batia as botas, eu pegava o dinheiro. Como eu não estou interessado na sua saúde, eu estou interessado no seu dinheiro, não dá para dividir isso antes? Aí o pai que não quer, tipo, se você está aqui em casa só porque você quer herança, olha que interessante, né, o pai pensando, se você está aqui só porque você quer herança, pega a sua herança e vai para o inferno com ela. Aí ele dá a herança para o filho vai e ele gasta vamos assim dizer, ele gasta no entretenimento adulto, eu diria assim. Vamos entretenimento adulto, ele faz investimento no entretenimento adulto em sites XXX. Mais ou menos isso, sei lá. E ele gastou e chega uma hora que ele pensa assim, caramba, que burrada que eu fiz, porque agora eu tô aqui porque ele perdeu tudo, sabe aquela coisa, perde tudo. Aí começou tomando original, agora já tá na Lecker. Era uma coisa, começou fumando charuto cubano, já tava no derby, sem filtro. Já tava morrendo, ele tava ali numa situação. Começou tomando Coca-Cola para os evangélicos, né? Começou tomando Coca-Cola, já estava no Cotuba. No Cotuba de uva light. Quer dizer, ele estava praticamente o quê? Tomando um câncer. Mas tudo bem. Mas tirando isso, aí ele fala, eu vou voltar para casa do meu pai. E aí a gente fala na igreja assim, tá vendo? Sem vergonha. Isso daí são as pessoas do mundo que gastam na esbórnia. E aí volta todo com o rabo entre as pernas e não sei o quê. Nós não somos assim. Só que a história não termina. A história termina com o filho voltando para casa. O pai vai lá, abraça ele, faz festa. É interessante notar que o pai está na varanda esperando o filho voltar. Quase que numa esperança diária do pai rever o filho. Ele volta tal. E aí o pai fala: põe uma roupa nesse moleque. E aí, princípio estabelecido na Bíblia: sempre que se está feliz, faz o quê? Churrasco. Lembre-se disso, sempre que se está feliz na Bíblia, faz churrasco. Por quê? O pai diz assim, olha, corram para a quitanda comprar abobrinha,
chuchu, melão. Ele fala isso? Não! O que ele fala? Vamos matar o novilho cevado. Você vê como a Bíblia estabelece bênçãos. Então, quando o filho, e teve um filho que ficou em casa, porque era um filho bonzinho, era um filho legalzinho, comportado, vida direita, ele ficou em casa, ele ficou sabendo que o irmão tinha voltado. Ele saiu para abraçar o irmão? Não, porque ele ouviu que o pai estava matando o novilho cevado para fazer um churrasco para o filho. Ele diz assim: que injustiça é essa? Eu sempre servi o meu pai, ele nunca me deu nada. Agora, esse daí volta, depois de ter feito o que fez, e vai receber de novo tudo que é para ser meu. Porque veja, quando ele volta, se o pai aceita de volta, restabelece o princípio da herança. Ele pegou a parte da herança dele e gastou. Então, sei lá, o pai tinha 10, deu 2 para ele, ficou com 8. Quando ele volta, quando o pai morrer, ele vai ser participante dos 8. E isso ferra o irmão que ficou. Porque não foi, não gastou e ainda tem diminuído a herança dele. Ele diz, gastou o dinheiro da herança com baixo meretrício. E aí o pai termina dizendo para ele, você não tinha que se alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu. Quem tem problema maior? Quem foi e voltou ou quem nunca foi? Quem nunca foi. Porque ele está só por interesse. Ele nunca saiu de casa. Mas mesmo nunca saindo de casa, ele nunca esteve em casa. É por isso, talvez, que lá em Mateus 7, Jesus diga que muitos vão chegar no dia do juízo final e dizer, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, clamamos, curamos, expulsamos demônios e fizemos milagres. Aí Jesus olha para eles e diz, mas eu não conheço vocês. Senhor, mas nós estávamos direto na tua casa. Mas eu não conheço vocês. E o texto termina. Portanto, vocês todos já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, o ensino sério, teologia equilibrada, sem frescura, e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Porque sim, se Jesus não for a pedra angular, se Jesus não for a base, se Jesus não for a estrutura, qualquer coisa que a gente vier a construir vai ruir. A gente lembra, inclusive, de novo do final do Sermão do Monte, porque o final do Sermão do Monte, Jesus estrutura o Sermão do Monte mostrando como é que crentes devem viver. Desde Mateus 5 até o final de Mateus 7, é o estilo de vida, o way of life dos cristãos. Só que ele termina dizendo o seguinte, cuidado, porque o cara que constrói a sua casa e não tem a rocha como estrutura, o vento vai vir e vai derrubar. Os rios vão transbordar e vão derrubar. Não adianta você obedecer tudo o que eu estou falando se não estiver com seus pés na rocha que é Cristo. Você vai construir, você vai obedecer e vai se dar muito mal. Não se esqueça que, inclusive, essa frase de eu não conheço vocês está dentro do Sermão do Monte. O que Jesus está dizendo não é o fato de vocês obedecerem que vai garantir tudo, porque vocês não têm condição de obedecer tudo. É que eu vou obedecer no lugar de vocês. Eu vou cumprir a lei. Então, uma igreja tem que ser estabelecida através da pedra angular que é Cristo. A nossa confiança está em Cristo. No qual todo edifício, e aí ele vai dizer de nós, é ajustado, a partir da pedra angular é que nós somos ajustados. A partir dele, começa nele, vem dele, o centro é ele, a estrutura é ele. E cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, só nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O edifício que somos nós só pode ser considerado a partir de quem Cristo é. O problema é que nós tentamos fazer tudo para mostrar a nossa beleza, enquanto a Bíblia estabelece que nós devemos fazer tudo para mostrar a beleza de Cristo. E quanto mais próximos de Cristo nós ficamos, aparentemente acontece o contrário do que a gente acha que acontece. Eu queria dizer algo, mas
Eu não sei como é que eu vou dizer isso sem. Eu vou ter que me usar como exemplo disso. Até peço licença para me usar como exemplo. Vocês conhecem o Brad Pitt, né? Conhece o... Eu não sei, por que vocês estão rindo só porque eu falei Brad Pitt? Porque vocês estão pensando, nossa, Marquito e Brad Pitt na mesma frase. Coitado do Brad Pitt. Não? Bom, se eu tirar uma foto do lado do Brad Pitt, no caso, o que vai ficar claro? Podem falar, gente. Eu só estou dizendo isso porque eu já pensei nisso, na verdade. Tá no script, não apareceu agora isso, tá? Já tá no script mesmo. Então pode falar que isso, eu já me preparei espiritualmente para isso, psicologicamente. Se eu tiro uma foto, assim, eu tô andando em algum lugar, de repente, Brad Pitt, selfie, beleza. O que vai ficar claro? Irmãos gêmeos, separados no nascimento. É uma coisa que vai. Então, a partir dessa primeira piadinha, nós já podemos imaginar onde é que a gente vai chegar. Porque é mais ou menos assim: se eu estou sozinho na foto, você pode olhar e falar assim, mas sei lá, a sobrancelha dele é legal. Aí eu estou do lado do Brad Pitt e falo, nossa, nem a sobrancelha dele não é legal. Passar os olhos. Aí você olha, mas o Brad Pitt tem olhos. Não adianta. Gente, por que eu tô dizendo isso? Que você tá gravando, que coisa idiota dizer isso. Mas é só para dizer quando eu usar você como exemplo, né? Mas todos vocês, homens, seriam mal acabados aí perto do Brad Pitt. E as mulheres, não vou falar que eu não sou tonto, que a minha esposa tá aqui. Brasil! Você acha que eu ia falar isso? Bom, tendo dito isso, você lembra daquela sua amiga bonita da escola? O que a sua amiga bonita fazia para ficar mais bonita? Arranjava uma amiga feia. Você pode ver estratégia, isso é estratégia. Você pode ver, você tinha uma menina que você olhava assim, ela fica, porque uma pessoa bonita perto de uma feia fica mais bonita. Era isso que iria acontecer. Veja, se quanto mais próximo você estiver de um referencial de qualquer coisa, mais fica claro quanto você não é referencial daquela mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive uma espiritualidade assim. Cristãos que acham que estão ficando cada vez mais próximos de Jesus, ficam cada vez mais santos. E é ao contrário. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais claro vai ficar o quanto você não é santo e o quanto você é pecador. Eu não consigo admitir esse negócio de gente falar que está próximo de Jesus, você olha para ele, ele exala a santidade e fica arrotando espiritualidade. Porque do lado de Jesus, não tem nada que eu vá me comparar com ele que eu tire nota mínima. Porque ele é o referencial final. Uma igreja que estiver caminhando ao lado de Jesus, você vai olhar para ela e vai ficar escandalizado com quanto ela não é. Pelo menos se nós tivermos a noção exata da graça e do próprio Jesus. Porque senão, tem gente que está tão próximo de Jesus, ou acha que está tão próximo de Jesus, que acha que já está quase no nível dele. Ele já está quase que querendo ensinar Jesus a fazer algumas coisas. E não é assim. Lembre-se, na espiritualidade cristã, quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais noção você vai ter da sua pecaminosidade. É por isso que a espiritualidade cristã não produz orgulho, produz temor. É por isso que nós fazemos tudo a partir de Cristo. E só tem sentido a espiritualidade cristã quando ele é a pedra angular, ele é o centro de todas as coisas e nós somos e existimos a partir dele. O que significa dizer que nós estamos quase terminando o nosso culto? E a gente tem que ir embora para casa sabendo, foi um culto que eu participei não porque eu mereço, mas porque Deus foi gracioso. E mais, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E é importante dizer algo sobre a nossa participação na ceia. Porque muitos cristãos têm sido ensinados a usar a ceia como prêmio por bom comportamento cristão. Do tipo assim, uma das coisas mais interessantes de tentar negociar com o professor é ponto positivo ou arredondamento de nota. Eu tenho alguns amigos, amigos terríveis,
que aí de repente ele precisava de tipo 6,5 para fechar a média e passar de ano. Mas o inimigo agiu e ele tirou 6. Ele precisa de só meio ponto. Aí vai aquele seu amigo todo lá, professor, com licença. Licença aí. Não, negociação. Aí é a hora da desforra da professora. Que ela fala assim, tudo bem. Há mais 2 semanas para o término do bimestre. Se você se comportar no final, durante essas 2 semanas, eu te dou meio ponto. Se você não se comportar, vai me ver aqui na recuperação. Como é que esse meu amigo se comportava nas 2 semanas? Muito bem. Chegava o final das 2 semanas, aquela cara de santo, ele ganhava lá o meio ponto. Ele se esquecia que a professora simplesmente podia chegar no final das 2 semanas e falar assim, quer saber de uma coisa? Não vou te dar meio ponto, coisa nenhuma, porque você não fez nada mais com a obrigação de ficar quieto. Você vai querer meio ponto por ter feito a obrigação de todo aluno? Você tá louco? Não vou te dar não, vai vir aqui na recuperação. Mas ela dava. E aí o aluno, esse meu amigo, achava que ele era bom de ter... Fiquei 2 semanas... Quer dizer, um amigo meu ficou lá 2 semanas de bom comportamento e ganhou lá o meio ponto. Tem crente que acha que é assim que funciona. Olha, Senhor, nesse mês aqui eu me comportei direito. Orei mais que o mês passado. Li mais a Bíblia que o mês passado. Não briguei com os amiguinhos da igreja. Aquela pessoa que eu odeio, já não estou odiando mais. Estou odiando no mesmo nível do mês passado. Então vamos aqui participar da ceia. Eu vou participar do pão, participar do cálice. Por quê? Bom comportamento. E aí então, tá alguém do seu lado que não se comportou, não orou, não leu a Bíblia, não amou o amiguinho, não fez, então ele não vai participar da ceia. Por quê? Porque ele pecou. Ele não melhorou. Ceia não é recompensa por bom comportamento. Ceia é privilégio, da graça. O direito de participar da ceia foi conquistado na cruz, não ontem. Eu não conquistei a ceia ao deixar de fofocar sobre alguém ontem. Eu ganhei a bênção de participar da ceia na cruz. É por isso que a Bíblia diz, examine esse homem a si mesmo. O que ela está dizendo? Está em Cristo? Participa. Não está em Cristo? Isso não tem sentido para você, não participa. Não é o bom comportamento que estabelece quem vai participar ou não. É estar em Cristo. E claro, estar em Cristo aí sim pressupõe algumas outras coisas. E aí o homem vai fazer uma análise de si. O que eu estou querendo dizer com isso é que a análise de si não pode partir do bom comportamento, mas de estar ou não estar em Cristo. E a partir disso é que nós analisamos todas as coisas. E se a igreja não fizer isso, ela vai se perder na caminhada. Porque seremos presunçosos, arrogantes, achando que estamos aqui porque merecemos. E se algo que nós não merecemos é estar aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude e nos faça igreja para a glória dele. Amém? Deus, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque somos orientados pelo Senhor a cada dia a viver para a glória de Jesus, tendo Jesus como centro, pedra angular, o sentido de toda a história e o sentido da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Que a tua palavra profundamente cale em nosso coração, em nossa vida e nos faça viver para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.